A paz do Senhor Jesus, graças a Deus estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Para tanto, vamos fazer uma oração e daremos início a mais esta aula. Pai querido, Deus maravilhoso, queremos agradecer ao Pai por esta oportunidade, onde estaremos meditando mais uma vez na Tua Palavra. Pedimos a Tua direção, a Tua bênção, a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós estaremos dando sequência ao nosso trimestre a respeito do plano divino para a nação de Israel em meio à infidelidade. É o nosso terceiro trimestre de 2021. A nossa lição número 3 tem por título Acabe e o profeta Elias. O texto áureo diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Graças a Deus. Também a nossa verdade prática: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia, abundantes, contudo, todo o pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Graças a Deus, ainda a nossa leitura bíblica em classe, ela é um tanto extensa, mas é bom lermos vai auxiliar no entendimento da nossa fala. Ela encontra-se em 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30, depois capítulo 17, do 1 ao 7, depois no capítulo 18, do 17 ao 21. Vamos ler? E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, pois mais do que todos os que foram antes dele. Ele chegou a ser pior de todos antes dele. 1 Reis capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez como a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu.
Amém? Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Nós estamos estudando os livros de 1º e 2º Reis, onde nós vimos a monarquia unida em Saul, que foi o primeiro rei, em Davi, que foi o segundo rei, e em Salomão, que foi o terceiro rei. Ocorre que Salomão pecou muito contra o Senhor, até chegando à idolatria, e Deus muito se desagradou, levantando adversários contra eles, de modos que Salomão agiu de forma a desagradar o nosso Deus. E assim, Salomão, ele no final de seus dias veio a se arrepender, conforme nós podemos depreender do livro de Eclesiastes, deixado registrado na sua velhice, e veio a morrer. Então, o profeta Aías anunciou que haveria a divisão do reino e foi entregue a Jeroboão, um líder de confiança de Salomão. Foi entregue a ele 10 tribos para que reinasse sobre elas, ficou denominada como Israel e tinha como capital Samaria. E a Roboão, filho de Salomão, foi entregue 2 tribos, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então ficou denominada o Reino do Sul, com capital em Jerusalém. Judá, Reino do Sul, capital em Jerusalém, e Israel, Reino do Norte, com a capital em Samaria. Os reis do norte, em sua maioria, não todos os reis do norte, desagradaram ao Senhor, e com idolatria, um monte de coisas erradas, e sempre nós vamos ouvir essa fala: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Já no Reino do Sul nós vamos encontrar alguns que fez o que era reto aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Davi, e outros que também fizeram mal, o que fizeram mal aos olhos do Senhor. Amém, queridos? Bom, a nossa introdução diz assim: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Houve grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Amém? Então, nesta lição nós vamos estar conhecendo 3 personagens aqui, nesse período desse 7º rei, este que é o 7º rei de Israel, o rei Acabe. Então nós iremos falar sobre o rei Acabe, iremos falar sobre a sua esposa, que é a Jezabel, e iremos falar sobre Elias, o profeta Elias. Amém, queridos? Então, prepare-se aí para uma aula maravilhosa. Deus realmente tem muito para nós e mais este ensinamento. Amém? Vamos aproveitar e crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, vamos ao nosso tópico número 1. O título diz: O casamento de Acabe com Jezabel. Consequências de escolhas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Assera, 2 deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, é importante aqui nós já destacarmos quem foi Acabe, Já fizemos aí uma prévia a respeito
de Acabe, né, que foi o 7º rei do Reino do Norte, Reino de Israel. E Acabe, ele casou-se com Jezabel. Então, apesar de Acabe ser separado, ser descendente de um rei, né? Ele é filho de Onre, que foi rei sobre Israel. Ele continua mantendo os erros anteriores, dos reis anteriores que seu pai manteve e outros mantiveram, que foi a adoração aos bezerros que foram construídos em Dan e em Betel, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar no templo, de modos que continuou a idolatria ao casar-se aí com Jezabel. Agora também Acabe, ele passa a adorar e a promover a adoração pelo povo de deuses estranhos, né, como Baal e Aserá, que eram deuses da fertilidade. Ali havia prostituição religiosa e foi algo que desagradou muito a Deus, né? Então ele cometeu muitos pecados, deixou sua esposa cometer atrocidades em Israel. O profeta Elias, ele viveu nesse tempo. Nós vamos falar específico do profeta Elias ainda, né? Ele era um rei poderoso. Acabe era um rei poderoso, ele fez várias obras de construção, mas Deus o reprovou pela idolatria que foi instituída ali em Israel, né? Ele foi influenciado pela sua esposa. E como ela adorava esses deuses, era comum lá na terra dela, em Sidom. Então ela trouxe essa cultura para Israel e o seu marido, o rei, ele instituiu a idolatria. Ela foi institucionalizada, ou seja, virou como se fosse uma religião mesmo, né? Comum, virou cultural ali, vamos dizer assim. Então a Bíblia diz que ele foi o pior rei do que os que vieram antes dele, né? De todos que vieram antes dele, ele foi o pior, porque ele institucionalizou a idolatria em Israel. Então esse foi o rei Acabe, amém? Agora no item número 2, né? Do tópico 1, a rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido, e ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias, o homem de Deus. Disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e a abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor àqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Então este é um grande ensinamento para nós. Deus, ele perdoa, Deus, ele é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justo, né? E os atos de maldade são tratados com justiça. Deus, ele vai tratar cada situação, né? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Moisés, ele falando com o povo ali no seu discurso de despedida, ele fala: olha, hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha que coloco diante de vocês para escolher entre a vida e a morte. Não é fácil, né? Moisés, ele vou até abrir aqui, olha. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar
aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, fazia-se necessário escolher, né? Acabe, ele conhecedor da lei que era, né? Porque ele era israelita, conhecedor da lei, ele sabia, por exemplo, que o rei ele não poderia acumular para si riquezas, mulheres, não poderia praticar a idolatria, servir a outros deuses. Ele tinha todo esse conhecimento, mas ele escolheu um caminho contrário. A sua conduta, o seu caráter, ele foi corrompido e ele escolheu totalmente ao contrário daquilo que Moisés falou. Escolha a vida, escolha servir a Deus para que viva, né? E ele foi totalmente ao contrário. Agora, a Jezabel, ela já é de um outro povo, né? Tem um entendimento muito equivocado, né, que a questão de Jezabel remete à pintura, à maquiagem, a cabelo cortado, a roupa espalhafatosa. Então, esse entendimento a respeito de Jezabel, ele é muito pequeno. A questão de Jezabel, que é tratada e que é inclusive citada lá no livro do Apocalipse, que estava numa determinada igreja daquelas da Ásia Menor, é o espírito de Jezabel. Esse espírito, qual que é esse espírito de Jezabel? Jezabel, ela comandava, ela dominava, ela controlava o seu marido. Ela tinha esse controle sobre ele, um domínio, e ela o levava a fazer, a agir de forma terrível e perversa, assim como ela também agia, né, com a autoridade, a autonomia dada pelo rei, sendo ela a esposa do rei. Ela agia de forma perversa e terrível, não poupando quem quer que fosse, se tivesse que alcançar algo que fosse do seu interesse ou do seu marido, como é o caso que nós vemos da vinha de Nabote, né? A vinha de Nabote, essa situação a respeito da vinha de Nabote está lá em 1 Reis, capítulo 21, onde o rei ele queria a vinha de Nabote, e Nabote se recusou a vender para o rei por conta de que era herança. Nabote, ele sabia que pela lei o que era de herança não podia ser vendido, então ele invoca a lei para que o rei põe a mão na consciência, realmente, ele está certo, ele está seguindo a lei, ele não pode vender, eu vou deixar isso para lá. Mas ele não tinha nenhum sentimento religioso no tocante à palavra de Deus, à lei do Senhor, ele não estava nem um pouco preocupado com isso, né? Então os irmãos leiam lá, é interessante essa passagem concernente à vinha de Nabote. Então Jezabel, ela promove a morte de Nabote, e ali o rei Acabe, ele toma posse daquela terra ali, né, e fica muito tranquilo, até que é repreendido um dia pelo profeta. Deus manda que Elias vá lá repreender o rei Acabe por conta dessa sua atitude. Então Jezabel não é uma questão de maquiagem, de batom, de brinco, né? Não são esses adornos que ela usava, sim, mas não é esse o ponto. O ponto é esse espírito de controle, esse espírito de domínio para o mal, induzindo o seu marido a ser ainda pior do que ele já era, né? Porque ele já tinha essa conduta inadequada e fora da direção de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos ajude, tenha misericórdia, que nós possamos dar ouvidos à palavra do Senhor e não andar fora daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos aqui ao tópico número 2. Elias prevê a grande seca. No item 1, a intervenção
divina. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Com a seca veio a fome, porém, nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. O rei Acabe, ele recebe num belo dia o profeta Elias no palácio. Deus levanta o profeta Elias. O profeta Elias, ele aparece apenas com uma descrição de que ele vem de Tisbé, né? Ele é um tisbita, uma região não muito bem identificada ali em Israel. E Elias, ele chega para o rei e, sem temor, sem a menor dificuldade, o profeta de Deus, ele levanta a sua voz e diz: vive o Senhor em cuja presença estou, de que não haverá chuva nem orvalho sobre a terra. Então, devido àquela situação, vem um castigo. E após Elias proferir estas palavras, nós vemos isto lá em 1 Reis capítulo 17. Elias, ele recebe uma ordem do Senhor: foge, sai correndo, porque isso é sério, isso vai acontecer, né? E Deus manda que Elias vá se refugiar junto ao rio Querite, ao ribeiro de Querite, onde ele seria ali alimentado, né, pelos corvos ali, que o Senhor mandaria levar pão e carne 2 vezes ao dia. Então é uma sentença da parte de Deus para o rei e para o povo, que o povo obviamente também vem a sofrer por conta de uma calamidade dessa, né? Tiago, me parece 5,17, né? Vai dizer que a duração desse período de seca foram 3 anos e meio, sem chuva, ao ponto de que o ribeiro onde Elias estava, ele veio a secar, ele veio a ficar sem água, porque como nós vemos aí, né, muitas reportagens mostram rios em tempos de seca, como esse que nós estamos vivendo agora, tempos com chuvas escassas, os rios, eles baixam o seu nível. Nós vemos rios que baixam 1, 2, 3 metros, baixam muito o seu leito, e fica aquela terra ressecada, né? Próximo ali da margem, às vezes adentra muito, às vezes seca todo aquele rio. Isso acontece muito também no nosso Nordeste, onde o povo sofre bastante com a falta de chuva. E ali seca aquela água e Deus dá um novo direcionamento. Elias, nesse processo, ele está passando por um período de provação também, porque Elias está exercitando a sua fé, aonde ele fala na direção de Deus, mas ele também passa por dificuldades, ele também passa por provação, como diz a palavra de Deus, ser provado para ser aprovado. E essa era a situação que Elias estava, porque ele chega e confronta com autoridade ao rei, mas agora ele tem que acreditar que ele vai ficar à beira de um ribeiro, à beira de um riacho, e a alimentação dele virá, como? Por um animal imundo. Não é fácil, mas ele teve que aceitar esta palavra do Senhor e ficar ali na dispensação do Senhor, aguardando a providência de Deus. Elias, ele fica ali no ribeiro esperando que pela manhã um corvo lhe traga pão e carne. E à noite, novamente, né?
De novo, o corvo retorna e traz de novo uma porção de pão e de carne. E assim foram alguns dias, até que a água do ribeiro secou, e aí Deus dá um novo direcionamento. Não saia do lugar antes de Deus dar um novo direcionamento. Tem muita gente saindo do lugar, escolhendo errado, tomando atitudes erradas. Deus não deu direção e está saindo do lugar. Mesmo o povo de Israel, Deus deu orientação: olha, enquanto a nuvem estiver sobre o tabernáculo, não deve se movimentar. Quando a nuvem subir, é tempo de caminhar, e a nuvem vai dar a direção. A nuvem é a presença de Deus. O crente tem a presença de Deus. Enquanto Deus não dá um novo direcionamento, fique onde você está. Deus não está mandando sair. E olha, tem muita gente querendo sair, né? O ser humano muitas vezes é inquieto, ele quer fazer, ele quer acontecer. Tem direção de Deus? Amém, vai. Se não tem, espere, busque e aguarde em Deus. Elias, ele teve que passar por esse processo e aguardar um novo direcionamento da parte de Deus ali quando o ribeiro veio a secar. Amém? No item 3 desse nosso tópico número 2, Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e ao seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ela. A viúva obedeceu a ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Então veja que quando o ribeiro seca, daí agora Deus dá uma nova ordem para Elias. Deus manda que Elias vá para Sarepta, aonde ali há uma viúva que há de sustentá-lo. Tudo bem, Deus é bom. Deus preparou agora uma viúva rica, que ela tem toda a condição de me ajudar nesse período de dificuldade, nessa luta. Então Elias agora ele vai, e quando ele chega ali, que o Senhor mostra-lhe a viúva, ele pede água a ela. E enquanto ela sai para pegar a água, ele fala: olha, faz também um bolo, um pão, para que eu coma. E ela falou: não, tua serva só tem aqui um punhadinho de farinha, eu estava indo ali buscar um gravetozinho para fazer um pão aqui para mim e para o meu filho, para comermos e morrermos. A fé do profeta sendo provada mais uma vez aí, Deus trabalhando, querendo vê-lo em ação, querendo aprová-lo, porque Deus não fica tentando ninguém, como diz Tiago. Deus a ninguém tenta. Deus, ele quer que nós nos sintamos ativos na sua obra. E ali Elias, ele está naquele processo, e ele vendo aquela situação, talvez ele tivesse na expectativa de encontrar alguém em condição, de verdadeiramente socorrê-lo, de verdadeiramente auxiliá-lo, mas ele encontra uma viúva necessitada e à beira da morte. Meu Deus, que situação! Ela não tinha nem mesmo para ela. E agora o profeta ele pede: olha, você vai fazer primeiramente para mim e depois para você e para o seu filho. E a palavra de Deus diz que ela atendeu, e a providência de Deus na sua vida foi tremenda, porque assim foi a palavra do Senhor através do profeta. Foi grande o milagre e foi maravilha também para a vida do profeta Elias. Amém? Graças a Deus. Enquanto isso, lá em Israel está acontecendo a seca, o rei Acabe está à procura de Elias.
à procura de Elias. E é tão tremendo, irmãos, que sabe onde foi que Deus mandou que Elias fosse após sair ali do ribeiro de Querite? Ele foi lá para a região de Sidom. Região de Sidom. Quem que veio de Sidom, que nós aprendemos agora há pouco? Jezabel. Talvez Acabe tenha mandado procurar em todo lugar, mas ele não acertou mandar procurar lá em Sidom, ou se foi, não teve como localizar, porque Deus cuidou do seu servo. Ele foi lá na terra de Jezabel, onde ele socorreu aquela viúva. Que coisa tremenda, né? O trabalhar de Deus, que coisa maravilhosa, graças a Deus. Vamos ao tópico número 3. No tópico número 3, o encontro de Elias com Acabe. Primeiro, um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. De acordo com Tiago 5,17, já falamos que durou 3 anos e meio. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias, e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. Veja como que ele aborda ao profeta: és tu o perturbador de Israel? Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado, que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. A esta pergunta, Elias responde para Acabe: não, eu não sou o perturbador de Israel, mas você e a sua família têm perturbado, têm trazido transtornos para Israel, sofrimento para Israel. Porque ele procurou por muito tempo, e até que um dia Deus manda que Elias se apresente, e Elias vai e se apresenta a Acabe. Mas o pecador, quando ele vira um pecador contumaz, quando ele vira alguém que não tem mais aquela sensibilidade para o Espírito Santo, para a voz do Espírito Santo, ele vira um zombador, ele vira alguém que não tem sentimento, que não recebe bem a palavra do Senhor. Isto é um perigo, A pessoa, quando ela está nessa condição, é quando ela pode cometer o pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é aquele pecado que nós vimos a referência, quando é dado a outro o mérito de algo que o Senhor fez. É concedido a outro. Então, esse passo de gradativo até que se atinja um nível de pecado que não tem sensibilidade alguma para a mensagem do Evangelho é muito perigoso. Quando não se sente nenhum remorso pelas coisas que se faz, mesmo sabendo que contraria a palavra de Deus, é um perigo terrível. É um ponto que o ser humano chega que fica difícil, porque é necessário dar crédito à palavra do Senhor, para que haja um arrependimento, para que haja então um perdão, porque quando há arrependimento é que há perdão. Amém? Então ele estava nessa condição terrível e terminal. Triste, né? Muito triste. O item número 2, ele vai dizer a sequidão espiritual do rei.
Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece. É a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Como aconteceu lá, Acabe, ele comete todos esses atos, mas ele é rei de uma nação e toda a nação sofre. O apóstata é aquele que deixa um caminho, ele se volta contra, ele contraria aquilo que ele aprendeu, ele passa por cima daquilo que ele aprendeu. Foi o caso do rei Acabe, e todos que assim se comportam acaba trazendo consequências graves, não somente para si, mas para os que o cercam, para os que estão próximos. As consequências são terríveis e desagradáveis. Que nós possamos a cada dia interceder pelos nossos irmãos, pela nossa família, para que Deus haja, para que Deus poderosamente haja em suas vidas, transformando, trazendo de volta, que aquela brasa que está lá no fundo possa receber esse sopro do Espírito e reacender essa alegria de servir ao nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos para a conclusão. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Amém? Então, o arrependimento, ele é fruto de um reconhecimento do erro. Isso acontece com aquele que ainda tem a sensibilidade de fazer o comparativo entre o certo e o errado e optar pelo certo. Porque nós vivemos um tempo onde está um cumprimento de Isaías capítulo 5, versículo 20, onde há uma inversão de valores, aonde o amargo se torna doce, aonde o certo se torna errado, aonde aquilo que podia não pode mais, aquilo que não podia agora é que pode. É muito perigoso. Que Deus nos dê o discernimento, sabedoria, e que alcance os nossos familiares que estão fora, do Evangelho, que possam retornar, se arrepender, dar ouvido e receber com alegria a palavra do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por mais esta aula. Deus querido e maravilhoso, louvado, bendito seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por este tempo, desenvolvendo este tema, Senhor amado, que seja bênção para todo o teu povo, que haja crescimento, aprendizado e o teu nome seja em tudo glorificado. Essas bênçãos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.